Olá, concurseiro, concurseira. Este é o programa Prova Atualidades, o programa que faz para você uma relação entre as notícias importantíssimas que acontecem em nosso país e os editais dos concursos. O tema de hoje que vamos trabalhar é o movimento dos Black Blocs. Concurseiro, concurseira, por que é importante você entender como se desenvolveu esse movimento e como ele está acontecendo em nosso país? Por quê? Com certeza ele vai influenciar algumas bancas para tirar questões e saber qual é o seu entendimento em relação a este movimento. É importante, então, saber qual a origem dos Black Blocs, vamos falar correto aí, é claro. Olha só, concurseiro, concurseira. Este movimento em algumas interpretações, de acordo com alguns pensadores, tem origem no movimento anarquista. Importante você tomar nota em relação a isso, lá no movimento anarquista. A marca desse movimento é que cada integrante do grupo esteja vestido de negro e mascarado. Suas reuniões sempre têm o objetivo de protestar em manifestações anti-globalização, anticapitalista. Isso já aconteceu, por exemplo, em Davos, que é um lugar símbolo do mundo capitalista, para que os homens mais poderosos do mundo sentem e discutam os destinos do planeta. Isso aconteceu também na discussão das reuniões para a formação ou não da ALCA. Então, eles estão presentes em todo o planeta. E preste bem atenção, sempre eles estão vestidos de negro e colocando uma máscara sobre o rosto. Muito bem, em relação ao nosso país, o que vem acontecendo? Alguns pontos que se coloca que o fato deles estarem vestindo uma máscara em seu rosto, cobrindo o rosto, isto provoca, isso dificulta ou mesmo impede a identificação desses grupos, dessas pessoas, pelas autoridades. Segundo eles, dessas autoridades, isso é um problema e tem atrapalhado para identificar aqueles que fazem a arruaça. Outro ponto também importante aí é parecer uma única massa, uma imensa massa que tem solidariedade, que age de maneira solidária entre seus participantes. O fato deles estarem vestindo uma roupa parecida. Mas olha só, isso tem causado uma discussão enorme entre autoridades, entre pensadores, entre artistas, se eles podem ou não se cobrir, se eles podem ou não ficarem anônimos. Vamos olhar agora comigo aqui, por exemplo, uma grande pensadora no nosso país, a professora Marilena Chaui. Me acompanhe na sua matéria, concurseiro, concurseira. Olha ali. Olha o que ela está dizendo. A professora Marilena Chaui saiu na Folha de São Paulo e isso foi reproduzido em vários meios de comunicação, inclusive na Veja. Para Marilena Chaui, Black Blocs tem inspiração fascista. Uma acusação muito forte a professora Marilena Chaui faz em relação ao grupo. Ela continua aqui, ó. Os Black Blocs, grupo de mascarados, tem promovido violentas manifestações em nosso país. E segundo ela, eles agem com inspiração fascista. Complicado essa declaração que a professora Marilena Chaui fez, já que ela é uma pessoa muito ouvida em nosso país, uma pessoa que no mínimo provoca reflexão quando ela fala. Agora eu quero que você me acompanhe também, concurseiro, concurseira, neste vídeo aqui, ó, que tem Lobão falando e fazendo um contraponto o Pablo Capilé. Veja só o que eles estão falando. Não tem mais meia entrada não tem lugar nenhum no mundo. Meia entrada acaba com o show business. Sabe, nenhum profissional, você vê classes trabalhistas reivindicando 2%, 3%, 10%. Pô, a gente perde 50% e acaba com o quê?
todo artista tenta mamar ou beijar a mão do Estado, ou patrocinadores privados. Mas isso é péssimo, porque você, mesmo que seja um patrocinador privado, por exemplo, uma firma que prega a ecologia, e você vai se tornar um arauto daquilo. Então você não tem mais autonomia intelectual, artística, entendeu? Isso é muito sério. Então a gente tem que pegar essas coisas na raiz e você pensa, são medidas que seriam extremamente impopulares. Então como fazer isso? É um tremendo quebra-cabeça. Então, a grande diferença é que não existia interesse da era analógica que a informação chegasse na ponta. A era digital só funciona com a informação chegando na ponta. Que isso cabe para todas as discussões em relação à propriedade intelectual. O Fora do Eixo, por exemplo, defende muito fortemente que não tem que existir direito autoral. Direito autoral interrompe um fluxo de conhecimento que fatalmente a era digital não vai aceitar. Concurseiro, concurseira, até agora então vimos 3 pensamentos diferentes em relação ao movimento dos Black Blocs. Primeiro, a professora Marilena Chaui, que dizia que eles têm inspiração fascista e não anarquista, a qual a professora defende. O pensamento do Lobão, do músico Lobão, que também é muito polêmico em tudo o que ele fala, e do Pablo Capilé. Vale a pena refletir sobre essas 3 ideias, sobre esses 3 pensamentos, essa discussão que eles provocam. Você pode tomar a sua posição, mas saiba dessas 3, até para que se cobrar uma questão lá na frente em relação a esse tema, você tenha uma posição crítica em relação a ele. Outro problema, concurseiro ou concurseira, está num fato bastante complicado, em proibir que esses grupos estejam mascarados em seus protestos. Me acompanhe nesta matéria aqui, por favor. Olha só o que está dizendo a manchete. Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vamos contar que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais importante do Brasil do ponto de vista de população. Alerj vota projeto, o Estado do Rio de Janeiro, no caso, desculpa, Alerj vota projeto de lei que proíbe uso de máscaras em manifestações. Projeto passa a valer se for aprovado e sancionado por Sérgio Cabral, que é um dos grandes alvos dos protestos. Se aprovado, manifestações só poderão ocorrer mediante aviso prévio. O pessoal vai ter que avisar se vai fazer ou não uma manifestação e onde. Apresentado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelos deputados Domingo Brazão e Paulo Melo, o projeto de lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações será votado na Assembleia. Já passou, inclusive, aqui eu já estou adiantando que já passou, mas precisa que o governador sancione e transforme isso em lei. A outra matéria eu quero comentar com vocês. Manifestantes reagem ao uso das máscaras, à proibição do uso de máscaras. Eles sugerem maneiras de burlar, eles estão buscando uma forma para burlar essa lei que proíbe de que seus rostos estejam cobertos durante os protestos. Concurseiro, concurseira, nós vamos ainda ouvir inúmeras discussões sobre esse tema, se é constitucional ou não cobrir o rosto ao ir a uma manifestação. Partindo aí, veja só, desde do pensamento do Guy Fawkes, que nós já discutimos aqui, a máscara do Guy Fawkes, que ela também é usada nesses protestos, ou cobrir com um lenço preto, como fazem os Black Blocs, ou cobrir com uma máscara para que você consiga suportar o gás lacrimogêneo. É um problema complicado. Mas o pior disso tudo, eu gostaria que você refletisse no que eu vou argumentar agora com você. Nossos deputados federais, estaduais, nossos senadores e até vereadores
se escondem atrás de um voto secreto para votar seus projetos ou suas grandes armações, como Chico Buarque cantou em algumas de suas músicas. Por que nós, manifestantes, não podemos ir para as ruas mascarados? Vale a pena pensar nisso. Concurseiro, concurseira, agora eu tenho uma questão em relação a esse tema para a gente discutir, resolver agora e poder imaginar como que uma banca colocaria esse tema numa prova. Veja só o que diz essa questão que eu separei para você analisar. Competições, concorrências, vencedores, vencidos, ricos, pobres, abandonados à própria sorte. Termos que exprimem as modalidades e os resultados do funcionamento de um sistema mundial assimilado, então, ao desenvolvimento do capitalismo. Nunca na história da humanidade houve tamanha concentração e diferença no interior da comunidade humana. Este é o enunciado tirado de Oliver Duffus e continua o texto dizendo assim: o fenômeno descrito revela, ok? O fenômeno descrito, depois de toda essa colocação, essa discussão entre pobres, ricos e tudo mais, este fenômeno revela o quê? Letra A, o fluxo de informações, é a primeira. Letra B, revolução industrial. Letra C, a formação dos blocos econômicos. Letra D, os efeitos da globalização. E letra E, o fluxo de mercadorias. Olha só, concurseiro, concurseira. Se você for fazer uma análise, essa questão que eu acabei de mostrar para você cabe muito bem aos black box, ao grupo relacionado ao Guy Fawkes, ou mesmo quem coloca uma máscara para se proteger do gás lacrimogêneo e vai para as ruas protestar com a atual distribuição de renda que o mundo tem. Portanto, a resposta correta nesse caso é a letra D, que fala dos efeitos da globalização. E, infelizmente, um dos efeitos da globalização é a exclusão. Pelo seguinte, não basta eu ter as coisas. Exemplo, não basta eu ter um aparelho de celular, eu não mudei de classe por causa disso. Não basta eu ter uma televisão de LED, eu não mudei de classe por causa disso. Porque essas coisas vêm mudando, o preço vem caindo cada vez mais e tornou-se acessível até para as pessoas de baixa renda, até para as pessoas pobres. Hoje é comum você andar na rua e ver um carrinheiro falando ao celular. Se você for fazer a conta, no início dos anos 90, isso era impossível. Só tinha celular quem tinha um alto poder aquisitivo. Como a cada mais ou menos 1 ano e meio, você compra o mesmo produto com o dobro de capacidade pela metade do preço, isso vai tornando as mercadorias cada vez mais baratas, tornando-se acessível, mas não muda a pessoa de classe. E ela continua naquela posição de inferioridade. É claro que isso causa o descontentamento e as manifestações vão continuar? Eu espero que sim, é claro, e a gente continue com esse gigante acordado para cobrar melhorias em todo o país. Pessoal, me despeço aqui. Valeu, até o próximo encontro.